Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos e te suplicamos a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando, Senhor, sabedoria e graça para a transmissão dessa palavra. E que nós possamos aplicar na nossa vida aquilo que estamos aprendendo. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então hoje nós vamos compartilhar mais um pouquinho da Palavra de Deus, de um tema pautado na Palavra de Deus, e hoje eu quero falar sobre o nascimento de Jesus. Porque nós estamos no final do ano, estamos nos aproximando para as festas, não é? Que são chamadas festas natalinas de Natal e também da virada do ano, que é no final, no dia 31. E o mundo cristão, né, chamado cristão, conhecido como cristão, comemora o Natal no dia 25 de dezembro. E nós queremos ver sobre essa comemoração, sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos ver por que celebrar o nascimento de Jesus, quando devemos celebrar o nascimento de Jesus e como devemos celebrar o nascimento de Jesus, o Natal, não é? Então, a palavra Natal vem do latim natalis, que significa nascimento, e pode se referir ao dia, a data ou local de nascimento. Dia ou local natalício, que é conhecido, ou seja, quando ou onde nasceu. Então, natalis se refere ao dia e o local de nascimento de uma pessoa, de alguma coisa. E nós vamos ver por que celebrar o Natal, quando celebrar, como celebrar. O Natal, o dia natalino, que é conhecido como o dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas nós vamos ver então o que é que a palavra de Deus nos fala sobre tudo isso, a esse respeito, e como que nós devemos entender e celebrar, e por que celebrar. Nós vamos ler então no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Vamos fazer a leitura e nós vamos entender. Olha como que começa. Naqueles dias, não fala o dia, nem a hora, nem o mês, nem nada, mas fala naqueles dias, mas diz o que é que estava acontecendo naqueles dias, para nós sabermos e termos uma ideia. Não é? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, foi nos dias, não é, em que César Augusto fez um decreto para que todos fossem recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então foi no período quando Quirino era governador da Síria, naqueles dias, não é? Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Maria estava grávida, esperando Jesus, esperando o nascimento de Jesus, não é? Grávida por obra do Espírito Santo. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias dela ter o bebê. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. As hospedarias todas estavam lotadas porque todo mundo subia para as cidades para se alistar, então não havia lugar para eles. Eles quando chegaram, não encontraram lugar na hospedaria. Versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será
para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, quando Jesus nasceu, os anjos desceram e avisaram para os pastores, e eles estavam louvando e dando glória a Deus. Então, por que celebrar o nascimento de Jesus, o Natal? Quando celebrar o nascimento de Jesus? Como celebrar o nascimento de Jesus? Mas nós vimos aqui que começa dizendo assim: naqueles dias, quando Quirino era governador e quando César Augusto fez um pronunciamento, não é? Uma ordem para que todos fossem recensear-se, fossem se alistar, não é? Então, aqui, quando fala assim, naqueles dias, não diz o dia, nem o mês, nem o ano. Fala naqueles dias, mas só se refere ao que é que estava acontecendo naqueles dias. César Augusto fez o decreto para que todos fossem recenseados e Quirino era o governador. Então, naqueles dias, né, naqueles é uma junção da preposição em com um pronome demonstrativo, aquele, e no plural, naqueles, ou seja, algo aconteceu num determinado tempo e no espaço, naqueles dias, mas não fala o dia, nem a hora e nem o ano, mas fala naqueles dias, só se refere ao que estava acontecendo naqueles dias, né, que nós já falamos. Naqueles dias, algo aconteceu num determinado tempo e no espaço. Não foi determinado dia, nem a hora, mas o fato. Eu quero que vocês entendam isso. O fato, o ocorrido, o acontecimento, o que foi que aconteceu naqueles dias, né? O que estava acontecendo naqueles dias? Naqueles dias, César Augusto fez um decreto para que todos fossem se alistar. E Quirino era o governador naqueles dias, não é? José estava com Maria, que estava grávida, na cidade de Nazaré, na Galileia, e precisou ir para a sua cidade natalina, Belém da Judeia, cidade de Davi, para alistar-se, e Maria estava com ele. Agora, pelo fato de muitos precisarem viajar de uma cidade para outra e de irem para suas cidades para poderem se alistar, não é? Esse alistamento, essa ordem de recenseamento não deveria ser feito num período difícil para que as pessoas viajassem, mas num período mais fácil, mais tranquilo, num período em que a temperatura seria melhor, não é? Por quê? Porque as pessoas viajavam a pé, muitas a pé, e muitas a cavalo, não é? Montadas em jumentinhos, e outras a camelo. Então não era uma viagem fácil, era uma viagem muito difícil. Então não deveria ser no período de muito calor, nem de chuva, nem de neve, nem de frio, nada disso, mas num período mais agradável para que todos pudessem se mover e se locomover de uma melhor forma, mais tranquilos e menos dispendioso, menos como que fala? Menos difícil, não é mesmo? Então, o período melhor em Israel, naquela época, naquele lugar, naquela época não, o período melhor para isso seria de abril a maio, que é um período mais fresquinho, um período mais tranquilo, que não tem chuvas, que é mais fresco, para que todos pudessem viajar com mais tranquilidade, com mais facilidade, ou seja, de abril
a maio. Então eu quero que vocês pensem nisso. Naqueles dias que foi feito o recenseamento, não é? E que todos deveriam se mover e se locomover para procurarem as suas cidades para se alistar, deveria ser um período mais tranquilo, né? Um período que todos pudessem viajar mais tranquilo. Espero que vocês estejam entendendo isso, né? Nós comemoramos o Natal, o mundo cristão comemora o Natal em dezembro, mas, na verdade, tudo isso aconteceu naqueles dias, foi no período de abril a maio. Abril a maio, quero que você entenda isso. Naqueles dias, né, esse período, né, de abril a maio, o Emanuel veio ao mundo, nasceu de uma virgem na terra, o Filho de Deus, o Deus humanado. Não é que Isaías 7,14 fala, e o Senhor mesmo vos dará um sinal, porque uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus em nós. E que coisa maravilhosa. Então, nesse período, nasceu o Eterno, né? E o Eterno, ele condensou-se num corpo humano. Olha que coisa. Porque Deus é atemporal, Deus não está limitado ao tempo. Mas Jesus, como homem, ele veio dentro de um tempo, dentro de um período. Olha o que acontece em Filipenses capítulo 2, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2. Do versículo de número 5 ao 11, vamos ler do 5 ao 11, fala assim, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, 5 a 11, fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha que coisa maravilhosa. A si mesmo se humilhou, condensou-se, não é? A figura humana, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, naqueles dias, ele nasceu, condensou-se à figura humana, se tornou em homem. Ele nasceu, é impressionante, porque quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 10, que fala que Jesus é o bom pastor e deu sua vida por nós, no versículo de número 1 fala assim, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Então, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, o aprisco das ovelhas é o mundo aonde nós estamos. Por isso que Jesus orou e falou, eu não peço ao Pai que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui no mundo. Então, nós somos as ovelhas, estamos nesse aprisco. E a porta de entrada para esse mundo é o nascimento. Por isso que Jesus nasceu, ele entrou pela porta, o diabo não, o diabo foi lançado na terra. E isso é muito profundo, vocês precisam entender isso, nós precisamos entender isso. Olha, naqueles dias, Jesus nasceu, Jesus entrou pela porta nesse mundo, o Emanuel, né, o Deus humanado, Deus se fez carne e habitou entre nós, condensou-se na forma humana. Isso é maravilhoso, não é? O Eterno condensou-se num corpo humano. E nós vimos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo de número 1. João, capítulo 1.
Olha que coisa maravilhosa. Fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, não é? Era a promessa, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, que é Jesus. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. E o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, naqueles dias, o Verbo se fez carne, não é? Deus se fez homem para que pudesse chegar até a nós e nos abençoar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Naqueles dias, Jesus nasceu numa manjedoura, porque quando José foi se alistar em Belém da Judéia, não havia mais lugar na hospedaria, então eles tiveram que ir para um lugar onde ficavam os animais, e ali Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus não nasceu em dezembro, porque em Israel, de novembro, do final de novembro até março, pegando dezembro, é o inverno, é muito frio, não é? E ficaria muito difícil para que eles pudessem viajar para o recenseamento, para alistar-se, não é? Jesus não nasceu em dezembro, porque em Israel o inverno é em dezembro, até o mês de março, e é muito frio, portanto, não era uma estação apropriada para ser feito o recenseamento. E porque eles viajavam a pé, viajavam montado em jumentinhos, a cavalo, e muitos a camelo. Então não foi em dezembro. Vocês estão entendendo? Porque seria um período muito difícil para que isso pudesse acontecer. E é interessante, não é? Que o outono é em setembro, né? De setembro a novembro. A primavera é de abril até maio. A primavera é de abril a maio em Israel. E preste atenção numa coisa, é tão interessante que lá em Cantares de Salomão, ou livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 12, fala assim: o tempo de cantar chegou, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. E esse tempo de cantar e aparecer as flores na terra é no período de abril a maio. E interessante que lá em Isaías capítulo 53, versículo 2, fala assim que ele foi subindo como renovo, como um raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, mas ele foi subindo. Então, nesse período, não é? Nasceu o Salvador, nasceu o Filho de Deus, não é? O Emanuel, o Deus conosco. Então fala assim, naqueles dias. Uma coisa muito importante é o seguinte, que Deus é Espírito, porque Deus é. Deus não existe. Tudo que existe teve um princípio, tem um meio, tem um fim.
Mas Deus não, Deus não tem princípio, nem meio, nem fim. Então Deus é atemporal, Deus é Espírito. Jesus veio como homem, então ele veio no tempo, não é? Na plenitude do tempo, Jesus veio naqueles dias. Então, isso é muito importante para que nós possamos entender. Então, Deus é Espírito, Ele é atemporal. Deus não está limitado ao tempo. O importante para Deus são os fatos, não a teoria. Não a teoria, mas os fatos, porque o que sobrevive não é a teoria, mas o fato em si. Vocês estão entendendo? O que sobrevive é o acontecimento, é o fato. Eu não sei quando, mas aconteceu. Eu não lembro o dia, mas aconteceu. Houve. Então, porque o fato é mais importante do que a teoria, não é? Não interessa quando foi, mas o que foi que aconteceu. Interessante que no Evangelho de João, no capítulo 9, tem uma história, um fato ocorrido, que fala sobre um homem que era judeu e ele era cego de nascença e Jesus o curou. Capítulo 9 do Evangelho de João, depois você lê do versículo 1 ao 41. Não é? E ele saía falando que Jesus tinha o curado, que Jesus o tinha feito enxergar, que ele estava vendo porque Jesus o havia curado. E os judeus, os ortodoxos e os fariseus e os saduceus e os escribas e os líderes religiosos do judaísmo na época começaram a falar: você não pode falar isso porque esse homem é pecador. Esse homem é um pecador, esse Jesus aí, eles falam que ele é o Filho de Deus, mas ele não é, ele é um pecador, ele é um homem como nós. E aquele cego, né, tanto que os judeus foram na casa dos pais desse moço que foi curado, porque ele estava testemunhando e falando que Jesus o havia curado, e chegaram na casa dos pais desse moço curado e falaram com ele: o seu filho está dizendo isso. E eles, para não terem problema com a religião, nem com ninguém na época, eles falaram: olha, ele é de maior, ele responde pelo que ele está falando. Então nós não temos nada a ver com isso, porque eles tinham medo dos judeus, tinham medo da rigidez, né? Esse povo era muito rígido e muito ainda, não é? E contra tudo isso, eles falavam: não, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é o Salvador, Jesus não é essa pessoa, esse homem é um pecador. E quando chegaram até esse homem que foi curado, perguntaram para ele: foi Jesus quem curou? Esse homem é pecador? E ele falou assim: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que o fato é que eu fui curado. Estou vendo. Eu não enxergava e agora enxergo. Então, o fato é mais importante do que a teoria, do que o lugar, do que a data, do que o dia e o local. Vocês estão entendendo, amados? Então, o fato em si é muito mais importante. O ocorrido sobrevive à teoria, não é? Então, por que 25 de dezembro? O mundo cristão, chamado cristão, comemora o nascimento de Jesus, o Natal, no dia 25. Porque lá pelo ano 324 depois de Cristo, Constantino, quando ele ouviu o Evangelho e ele creu no Evangelho e ele reuniu todo mundo, porque como ele era imperador, então ele obrigou a todo mundo a seguir aquilo que estava sendo ensinado no Evangelho. Só que aquilo não era uma conversão genuína, mas era uma obrigação, todo mundo era obrigado, portanto que ali surgiu o nome catolicismo, a Igreja Católica Universal, foi através de Constantino. Essa igreja será universal, será chamada católica, porque é universal, e ali nasceu a religião do cristianismo. Jesus não pregou religião.
Os discípulos não pregaram cristianismo, os discípulos pregaram Cristo, porque o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho não é apenas um dogma, o Evangelho não é apenas uma doutrina, o Evangelho é uma pessoa que é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através dele. Quando ele chamava os discípulos, ele falava: segue-me. Ele não falava: segue a minha doutrina, segue-me, porque ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se fez carne, ele é a palavra viva. Então nós seguimos Jesus. Nós seguimos Jesus. Quem segue o Evangelho, segue Jesus. Quem segue Jesus, segue o Evangelho. Só que na época de Constantino, misturou evangelho com sincretismo, com as diferentes formas de religião, com o paganismo, com tantas crenças diferentes, com superstição, misturaram tudo, com outras datas, com outros deuses, com outras coisas, e aí virou essa confusão. E aí nasceu, então, passou a ter o mundo judaico-cristão. Os discípulos foram chamados quando seguiram Jesus, chamados por cristãos, porque significa pequeno Cristo, ou cópia de Cristo, imitador de Cristo. Mas Jesus não explicou, não ensinou religião cristã, não ensinou religião do cristianismo. Não, ele falou: segue a mim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o Evangelho é uma pessoa, a doutrina é uma pessoa, é Jesus, o Filho de Deus. Então, naqueles dias, nasceu ali Jesus. Agora, por que 25 de dezembro? Porque na época de Constantino, nesse período de Constantino, não é? O Evangelho foi misturado com as crenças, com o paganismo, com o sincretismo, e nasceu o cristianismo, misturado com o paganismo, que são os costumes pagãos, que na verdade eles misturaram com algumas partes da Bíblia, algumas coisas da Bíblia. Por isso que algumas pessoas leem apenas partes da Bíblia, ou acrescentaram coisas na Bíblia, não é? E eles então associaram o nascimento de Jesus com o dia 25 de dezembro, que é dedicado ao deus Mitra. Dia 25 de dezembro é um dia que foi dedicado e consagrado ao deus Mitra, da mitologia persa pagã, que é conhecido como o deus do sol, não é? No hemisfério norte do globo terrestre existe um período de junho a dezembro chamado de solstício, não é? A noite mais longa, com duração de 7 meses. E no dia 21 de dezembro, o sol nasce no hemisfério norte, trazendo luz, calor e vida. E esse fato foi determinado como sendo virada das trevas para a luz, porque terminou aquele período de escuridade, de escuridão, de noite durante 6 meses, e nasce a luz. No dia 25 de dezembro, o paganismo comemora o nascimento de Mitra, do deus Mitra, o deus Sol da mitologia persa. Em acordo e decreto no período de Constantino, determinaram o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus, o Natal. Vocês estão entendendo? Porque terminou o período da escuridade, de 7 meses de noite, e nasceu a luz. Então eles falam do deus Mitra, que trouxe a luz. E eles marcaram o dia 25 de dezembro para isso. E o cristianismo, através de Constantino, misturado com sincretismo, com paganismo e com todo tipo de crenças, de religiões e de superstição, eles determinaram esse dia como o dia do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Estão entendendo, meus amados? Quando, na verdade,
A Bíblia não fala no dia 25 de dezembro, mas fala naqueles dias, quando César Augusto decretou que todos deveriam alistar-se, cada um na sua cidade, e Quirino era o governador. Então, naqueles dias, e esse período que o povo precisava alistar-se, era de abril a maio, que era um período mais tranquilo para que todos pudessem viajar, e não no final do ano, que era um período de inverno muito frio, muito difícil para que todos pudessem se transportar. Eu espero que vocês estejam entendendo isso, para que nós possamos entender. E nós vamos ver, então, por que nós comemoramos no dia 25 também? Não é mesmo? Por que nós comemoramos? Olha que coisa impressionante tudo isso, não é? Deus nunca incentivou religião alguma, nem Jesus. Deus nunca incentivou que ninguém seguisse religião alguma, e muito menos inventou qualquer tipo de religião, né? Os homens inventaram as religiões. Para Deus não existe religião. Para Deus existe um povo que pertence a Ele voluntariamente, porque nele crê, o ama e o segue e o quer. Para Deus existe um povo que pertence a Ele voluntariamente e não obrigatoriamente, porque é uma religião, mas porque o ama e o quer. Tanto que o nome Israel significa propriedade peculiar, exclusiva de Deus, povo de Deus. O nome santo significa aquele ou aquilo ou aquela que é separado para Deus, para servir a Deus, que serve a Deus. Agora, sincretismo é crença pagã, paganismo, mistura de todas as crenças e religiões. Agora, vocês já observaram que Deus nunca marcou nem determinou data alguma para nada. Ele só fala, vai acontecer. Vão acontecer tais sinais, mas ele não dá mês, nem dia, nem data, nem hora. Vocês já observaram? Não é? Isso é coisa do homem. O homem é que coloca o dia, a hora e coloca a data. Mas Deus não. Sempre você vê naqueles dias. Se você vê naqueles dias, olha que coisa impressionante. Você já encontrou nas passagens bíblicas alguma data específica determinada com dia e hora sobre o que Deus havia falado e advertido? Por exemplo, Isaías 7,14 fala, o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será o Emanuel. Mas não fala o ano, nem o dia, nem mês, nem nada. Vai acontecer. Fiquem atentos, observando, porque vai acontecer. Lá em Joel capítulo 2, versículo 24, fala assim, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. E aí você vê quais são os sinais dos últimos dias. Você vai acompanhando, você vai vendo e percebendo. Porque o importante não é o dia, não é a teoria, mas é o fato, é o que vai acontecer. Quando você olha em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não deu dia nem hora. Até que. E nós precisamos aprender isso, esperar até que, mas nós queremos o dia, nós queremos. Então quando? Que horas? Que horas que eu posso falar com o Senhor? Que dia que eu posso falar com o Senhor? Nós queremos isso, não é? Mas Deus não faz isso, porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela confiança nele. Atos 1,8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, o dínamos do Espírito Santo. Não falou o dia nem a hora. Quando? Espere. Não é? Tanto que fala assim, nos dias de Pentecostes, no período da festa dos 50 dias dos judeus, das festas em Israel, nesse período vai acontecer. Aconteceu o Pentecostes, aconteceu o derramamento do Espírito Santo,
não é? Então, naqueles dias aconteceu. Então, o importante não é o dia, mas é o fato. Quando? No período do Pentecoste aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E Gênesis capítulo 6, quando Deus fala com Noé, fala: construa uma arca, porque vai acontecer um dilúvio. Não falou dia, nem hora, nem data, mas construa, faça isso que você precisa fazer e espere, porque vai acontecer. Então, nós precisamos aprender a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus e não nosso, pela fé, pela nossa confiança plena nele e na sua palavra, nas suas promessas. Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, quando Jesus fala sobre a sua volta, a sua vinda, ele fala que esse dia será como ladrão, sem avisar, não é? E o noivo virá sem avisar também. Lá em Mateus capítulo 25, o noivo virá para buscar a sua igreja, a noiva, né? Os homens tentam teorizar e sistematizar a existência, tentam a todo custo imaginar a ordem das coisas. Os homens criaram datas, porque o homem é temporal, mas Deus é atemporal, Deus não está limitado ao tempo, não é? Vocês já notaram e perceberam que praticamente todos nós nos lembramos de aniversários, de pessoas, de datas, de fatos, de acontecimentos, quando vai chegando a data? Quando vai chegando, está chegando o aniversário de fulano, está chegando o aniversário do casamento, está chegando o casamento de fulano, está chegando o dia dos pais, o dia das mães, o dia do aniversário de fulano, está chegando o Natal, está chegando a Páscoa, porque estamos presos a datas. Nós comemoramos, hoje é o aniversário do fulano, todo mundo faz uma euforia, depois esquece do fulano, não dá mais nada. Aí já se está brigando, já está arrumando confusão, aí espera até o próximo ano, porque nós vivemos debaixo de datas e não de fatos. O fato é muito mais importante do que a data, não é? Eu e Áurea nos casamos no dia 17 de abril de 1993. Mas a data é importante, mas o fato sobrepuja a tudo isso. Então, eu não tenho que lembrar do meu casamento só daqui a um ano, só em abril, não. Eu tenho que lembrar disso todos os dias, porque o fato é muito mais importante. Vocês estão entendendo? Então, o mundo chamado cristão comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E não foi no dia 25 de dezembro. Não é? Isso é uma data fictícia e num período totalmente equivocado. Mas o mundo chamado cristão comemora nessa data. Mas nós que conhecemos o fato, comemoramos o nascimento de Jesus todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Não apenas em dezembro, que não é a data realmente certa. Vocês estão entendendo? Que é a data do nascimento que foi dedicada ao deus Mitra, ao deus Sol. Olha, da mitologia persa, não é? Os homens criaram as datas e nós ficamos presos às datas e não aos fatos. Você pode ver que às vezes um filho ele desobedece à mãe a vida inteira. É mal criado com a mãe a vida inteira. É mal com a mãe a vida inteira. Aí quando chega no dia das mães, lembra que é dia das mães, ou dia do aniversário, dá uma flor, dá alguma coisa. Só naquele dia. Porque para ele, esse dia é 1000 vezes mais importante do que o fato em si. Será que nós estamos entendendo isso? Que o fato é muito mais importante do que a data, do que outras coisas. Não é? Por causa de uma data fictícia que foi determinado pelos homens, baseada num motivo totalmente do paganismo, todos enfeitam suas casas esperando o dia do Natal.
Só no Natal. Só no dia 25 de dezembro. Todos enfeitam, não é? Principalmente aqui nos Estados Unidos, cada mês, cada acontecimento tem uma festividade diferente e uma decoração diferente. E as pessoas vai chegando a data, quando vai chegando a data, começam a enfeitar de acordo com a celebração que será feita. Quando, na verdade, o fato é muito mais importante do que qualquer outra coisa. De quem realmente nos lembramos quando essa data natalina de Natal está se aproximando? Por que e como temos celebrado essa data de Natal durante todos os anos da nossa vida, da nossa existência? Que sentimento ou sentimentos nos domina quando essa data se aproxima e chega? Lucas capítulo 2, de 1 a 20, fala. Vamos ver de novo. Lucas 2, de 1 a 20. Vou reler. Nós já lemos, vamos reler novamente. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, da cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eles estavam a mais de 5.000 quilômetros de distância de Belém da Judeia. E eles receberam um sinal. A mais de 5.000 quilômetros, eles desceram e foram até Belém. Quando os que estavam ali em Belém, perto, não perceberam nada, não viram nada. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa que está longe, a que está assistindo pela internet, é a que recebe. E a que está aqui sentada na nossa frente, ignora, não vê nada, não enxerga nada. Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Boa nova, evangelho, boa nova de grande alegria, né? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E isto vos servirá por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores das alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles saíram a 5.000 quilômetros de distância. Olha que coisa impressionante. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das suas referidas
das coisas referidas, pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os anjos estavam louvando e adorando, e eles voltaram louvando e adorando. Eu falei 5.000 quilômetros, não, mas é mais ou menos umas 1.500 milhas, uns 3.000 quilômetros de distância. Mais ou menos isso, de onde eles estavam até Belém. É como se nós viajássemos de Nova York até a Flórida, de Belo Horizonte até o Rio Grande do Sul. Eles iam andar isso tudo até chegarem a Belém, essa distância, quando os que estavam próximos de Belém não viram nada, e Jesus teve que nascer numa manjedoura, porque não havia lugar para eles numa hospedaria. Então preste atenção nisso, como que isso é muito sério. Por que celebrar o nascimento de Jesus, o Natal? Por quê? Não é? Porque Jesus é a maior manifestação do amor e da misericórdia de Deus por todos nós. Não interessa se o povo, o mundo chamado cristão, comemora no dia 25 de dezembro. Nós comemoramos todos os dias. Agora, como o mundo para, então nós vamos comemorar. Não porque o mundo parou. Nós aproveitamos, então, a deixa para nós falarmos do verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, não apenas no Natal. Nós precisamos falar do nascimento de Jesus todos os dias da nossa vida, todo o tempo, não é? Quando nós vemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo, Filho de Deus, não é? Então, por que celebrar? Lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que celebrar? Porque nasceu o Salvador, o nosso Salvador. Por que celebrar o nascimento de Jesus? Porque foi a maior manifestação do amor de Deus pela humanidade. Foi Deus resgatando, recenseando o seu povo, recolhendo o seu povo para si, não é? Quando devemos celebrar o nascimento de Jesus? Sempre, não somente hoje, mas todos os dias, todo o tempo. Como devemos celebrar como nós celebramos a vida, não é? De todos nós, todos os dias. Nós precisamos principalmente celebrar a vida do Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, Jesus Cristo ungido, o Filho de Deus, o nosso Salvador, aleluia. Como celebrar o nascimento de Jesus? Como os anjos celebraram, dando louvores e glórias a Deus. Dando glória a Deus, louvando, engrandecendo. E como os pastores, quando os anjos saíram, eles saíram louvando e dando glória a Deus. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso quando nós realmente cremos, quando nós realmente entendemos isso, nós damos louvores a Deus, nós agradecemos a Deus, nós engrandecemos o nome de Deus e nós celebramos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, todo o nosso entendimento, né? Devemos celebrar com júbilo, com alegria, com regozijo, com satisfação, com gratidão, com o espírito quebrantado e rendido a Ele. Então, o que é Natal? Natal é a celebração para nós que cremos realmente na palavra de Deus. É um fato maravilhoso que aconteceu a nosso favor, para o nosso resgate, para a nossa libertação, para o nosso perdão, para a nossa purificação, para a nossa salvação, para a nossa restauração, para a nossa remissão. Jesus, o Filho de Deus, nasceu porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que celebrar o Natal? Porque o nosso Salvador
nasceu. O Emanuel está conosco, não apenas conosco, mas hoje ele está em nós, dentro de nós, conosco. E nós viveremos para sempre com ele quando ele vier nos buscar. Então, dia 25 de dezembro, o mundo chamado cristão comemora o Natal, mas que foi firmado lá na época de Constantino, por causa do dia do deus Mitra, 25 de dezembro, que é conhecido como Deus Sol, porque terminou o período de 7 meses de noite, de escuridão, e começa a luz. Então eles conectaram isso e disseram, por causa do mundo do paganismo, com o sincretismo, com as religiões e com a religião do cristianismo que nasceu naquela época, não é? Então falaram, vamos fazer dia 25 de dezembro, o dia do nascimento de Jesus, quando na verdade Jesus não nasceu em dezembro. Ele nasceu naqueles dias, quando Quirino era imperador da Síria, não é? E quando César Augusto decretou que todos deveriam ir para suas cidades para se alistar. E isso foi no período de abril a maio, porque era o período melhor para que as pessoas pudessem viajar. Então, o senhor tem prova disso? O importante é o fato, o ocorrido, e não data, não dia. Mas nós sabemos de uma coisa, naqueles dias, o Filho de Deus nasceu. Feliz Natal para todos nós. Todos os dias da nossa vida, todos os dias, que Jesus possa estar sempre na nossa vida, todo o tempo. Deus abençoe a todos nós. Amém.